Evangelho de Lucas, capítulo 1, é o texto que está na nossa pastoral do boletim. Lucas, capítulo 1. Resolvi ler esse mesmo. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Há também a indicação do Salmo 103. Nós vamos ler Lucas, capítulo 1, versos 26 até o 38, assentados mesmo como estamos, mas com atenção à palavra do nosso Deus. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome, nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos ler também o Salmo de número 103. Abra sua Bíblia em Salmos. Vamos ler o Salmo de número 103. Salmo 103. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce.
Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra ao mais profundo do nosso coração, nos dando amparo e refúgio para as nossas almas cansadas, oprimidas. Obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia estabelecido que viria, que se faria carne, como um de nós, porém sem pecado. Obrigado pela tua redenção, pela tua salvação, pela grande esperança que há em ti, Senhor Jesus. E nesta manhã, nós queremos nos alegrar, como teu povo, te bendizendo, trazendo à memória a razão da nossa esperança. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Oramos em teu precioso nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar a todos a se colocar em pé e vamos continuar adorando ao nosso Deus por meio dos louvores. Não sei se você sentir que quer vir mais para frente aqui mais para frente você consegue ter uma leitura mais adequada também do nosso data show, tá bom? Bom dia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, hoje dia de festa, de louvarmos e agradecermos a Deus pelo nascimento do nosso Pai, né? A Deus. Agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que eu sei que são muitas as bênçãos que os irmãos estão preparando para contar lá na virada do ano, mas hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, nesta manhã, né? Adorando ao Senhor juntos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode
isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. E a verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite de Natal, essa noite não, nessa manhã, né? Costume do culto ser à noite. Vamos estar louvando ao Senhor também com aquela música Nas Estrelas. Desculpa, me deu um branco. Vamos prestar bem atenção na letra e louvar ao Senhor também cantando e sentindo o que está nessa letra. É uma coisa maravilhosa, né? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Aleluia. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado.
Louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor está nos nossos dias, nas nossas vidas, nesta manhã. Não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. E como esse nome é lindo. Então vamos cantar essa canção? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o Louvado seja o teu
poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso é o nome do nosso Deus. Louvado, engrandecido seja Deus por todas as bênçãos e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar a última música. Enquanto que nós vamos cantar essa outra música, se você quiser ofertar ao Senhor nesta manhã, gratidão ao Senhor pelo nascimento de Cristo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que você possa ofertar ao Senhor nessa manhã, tá bom? De fiéis triunfantes alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso Rei lá dos céus prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós nas alturas celestes baixou.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podeis assentar. Amém, louvado seja o nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Todos nós temos aqui motivos para nos alegrarmos numa manhã como essa. E nosso Salvador veio ao mundo, o Senhor nos amparou, nós que estávamos desgarrados, isso é muito bom. Eu quero reconhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Nós temos lá atrás o Júnior, Daniel e Laura, né? Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Há mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Certo. Então, Júnior, Daniel, Laura, sejam bem-vindos, que a palavra possa ministrar o coração de vocês, assim como a cada um de nós. A sua neta? Coisa boa, hein, irmão Jaime? Francine. Coisa boa, coisa boa. Francine, seja bem-vinda. Tá certo. Amém. Irmãos, eu quero destacar só alguns avisos importantes aqui do nosso boletim. O primeiro dele diz respeito à próxima semana, onde nós vamos celebrar, né, o Ano Novo. Então, lembrando a todos, nós não teremos escola bíblica dominical e o nosso culto será às 9 horas da noite, 21 horas será o nosso culto, com duração de 1h30, tá? Então, 9, 10h30 encerra o culto, e aí aqueles que se inscreveram para o jantar, então, logo após o culto, a gente vai se dirigir à nossa área de jantar e vamos ter o jantar. Mas, se você não vai participar do jantar e quer participar do culto apenas, não tem problema nenhum. Pode vir para o culto, tá bom? Sem se inscrever em nenhum lugar. Mas para o jantar era necessário se inscrever. Se por acaso você acabou perdendo essa inscrição, sinto muito. Não, mas calma, vamos conversar. Dá para conversar ainda? Dá para conversar, mas é porque... né, quem está organizando a logística, eu quero colocar você para organizar esse jantar, você vê a importância da inscrição. Mas, a princípio, já estão todos inscritos nessa altura do campeonato, né? Mas se por acaso acontecer alguma coisa, ok, vamos ver, né, João? Vamos ver se o João vai dar uma colher de chá para o povo ou não. Mas, a princípio, já está tudo organizado aí para o nosso Ano Novo, na próxima semana. Então lembre-se, não haverá escola bíblica dominical, não vai ter nada pela manhã, e o culto 21 horas, às 21 horas aqui na igreja. Irmãos, eu quero já aproveitar para destacar também outros avisos. É o retiro dos nossos adolescentes, então adolescentes e jovens. Então, a partir dos 12 anos, em janeiro haverá então este retiro dos jovens e adolescentes. O valor R$250, está muito barato, está dado esse valor, porque vai começar na quinta-feira, dia 25, 26, 27, e aí volta só dia 28, são 4 dias por apenas R$250, com estadia, com comida, está dado, R$250, então você precisa fazer a sua inscrição na secretaria. E o outro aviso importante, que já é importante eu dar, inclusive desde já mesmo, é o retiro dos casais. Então, no ano que vem, nós não teremos o retiro da igreja, mas teremos o retiro de cada um dos ministérios, cada um não, daqueles ministérios que se organizaram para isso no próximo ano. Então, haverá o de adolescentes em janeiro, e em outubro haverá o retiro dos casais. Será lá num resort, lá em Caldas Novas. É muito bom aquele lugar, é muito bonito, tem uma piscina maravilhosa, vale a pena esse investimento. E daqui a pouquinho a gente vai revelar quem será o preletor desse retiro. E aí o valor para o casal é R$1.300. Isso significa que por pessoa 600 e alguma coisinha, né? Então dá as 2 diárias, né? Mais algumas coisas, porque o retiro não se dá só das diárias, se dá de outras coisinhas, né? Mas, irmãos, o valor ele está justo e você pode parcelar até o dia do retiro. Então dá para você se organizar, se começar em janeiro, em 10 parcelinhas de R$130,
tá? Então, organize-se para estar neste retiro. Nós temos um contrato lá para tentar alcançar 20 casais, pelo menos. Então, vamos tentar pelo menos 20 casais aí alcançar, tá bom? Mas é um retiro da igreja local, acredito que nós temos 20 casais. Esses são os nossos principais avisos. Fique em oração por esses retiros, é sempre um tempo muito bom. Quero orar também, hoje o Teté, né, faz aniversário, dia 25, então vamos orar pela vida dele. Há alguém que faz aniversário? Gabrielzinho, tu faz aniversário quando, Gabriel? Dia 28, então vem aqui à frente. O Gabriel não precisa nem pedir. Gabriel já está aqui só esperando o planner dele a qualquer momento. Quantos anos tu vai fazer, Gabriel? 8. 8 anos. Aguarda que o teu planner vai chegar. Porque a partir de agora o Gabriel vai permanecer com a gente aqui nos cultos, gente. Isso não é bom? Isso é muito bom, Gabriel. O Gabriel já está anotando, mas agora vai anotar as pregações em alto estilo, né, Gabriel? Então tá bom. Vamos orar? Vamos orar agradecendo pela vida do Gabriel, por todos os livramentos, né, que Deus deu para a vidinha do Gabriel esse ano. Isso é muito bom. Teve no hospital, saiu do hospital, né, Gabriel? Mas que bom que o Senhor Jesus preservou a vida do Gabriel. E vamos lembrar do Teté também, que está em viagem, né, com a família. Vamos orar então, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, primeiro pela vida do Teté, pela maneira como o Senhor o tem guardado, tem conduzido a sua vida. Eu clamo, Deus, que o Senhor o preserve, que o Senhor o livre de todo mal, que o coração, a mente do Teté estejam voltados para Ti em todo o tempo. Então, Deus, que ele possa ser um testemunho vivo de um homem que Te teme, que Te busca, que em todas as circunstâncias depende do Senhor. Então, sê com ele, Deus, por favor, guarda o Teté. E obrigado por todos os anos de vida que o Senhor deu a ele. Obrigado, Senhor, também pela vida do Gabriel. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, por ele completar agora 8 anos. Nós só podemos agradecer ao Senhor pela vidinha dele. E clamamos, Senhor, para que o Gabriel entenda o Evangelho, para que ele entenda que Jesus Cristo morreu na cruz no lugar dele e venceu o pecado e venceu a morte. Nosso anseio é ver o Gabriel compreendendo o Teu Evangelho, e nós clamamos por ele, Senhor. Abra o entendimento do Gabriel, para que ele se torne um menino que Te teme, que Te ama acima de todas as coisas, e venha se tornar um homem referência para a Tua igreja. Guarda o seu coração, livra o Gabriel do mal. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Senhor Gabriel, parabéns. Quero chamar o pastor Sidney vai trazer a palavra nesta manhã para nós, possamos ter ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nós nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sidney, porque o Senhor também o alcançou com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e tem usado o Teu filho. Pedimos agora que não seja diferente, que o Senhor o encha de coragem, de intrepidez, do amor que procede do Senhor, para que com clareza ele consiga agora explicar a Tua palavra. Nos dá ouvidos atentos e um coração ensinável, que possamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Por favor, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, todos acharam? Bem, diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Até aqui, apenas esses 2 versículos. Nós sabemos que Natal diz respeito ao nascimento de Cristo, e coloco aí Cristo, a justiça de Deus, para a gente pensar um pouco nessa manhã, nessa breve devocional. Natal, uma festa, vamos assim chamar de festa, né? Celebração cristã, sobre o nascimento de Cristo. Essa palavra Natal, creio que todos entendem que diz respeito justamente sobre nascimento ou local onde a pessoa nasce. Por exemplo, você já deve, a minha cidade natal é tal, né? A minha é Brasília. Então nesse dia nós estamos na véspera. A Bíblia, ela não traz a data certa do dia em que Jesus nasceu. A comemoração do Natal, nós não encontramos aí na Bíblia, não fazia parte também da tradição cristã no início. Não há relato na palavra de Deus sobre a celebração, mas, como nós aqui fazemos e aproveitamos o Natal, ele deve ser encarado como uma grande oportunidade para apontarmos exclusivamente para Cristo e anunciarmos o Evangelho, anunciarmos as boas novas de salvação. O nascimento de Cristo é o marco, é o pontapé inicial. Nós sabemos que tem as profecias desde lá do Antigo Testamento sobre Cristo, sobre o nascimento de Cristo. Então, quando ele nasce, é o pontapé inicial da sua encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi através do nascimento que Cristo veio ao mundo, e ele então viveu, e ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Natal é uma data, diríamos, clássica, para passarmos com a família. Todos se esforçam, pelo menos nesse dia, para que estejam reunidos. Talvez seja a única data que se consiga durante o ano reunir toda a família para estarem juntos. E nós, como filhos de Deus, precisamos aproveitar esse momento com a autoridade que Deus nos deu, de nós não perdermos a oportunidade para apontar de fato para Cristo, para evangelizarmos, para apresentarmos o plano de salvação. Claro que não somente nessa data, mas em todo e qualquer momento, nós precisamos estar atentos às oportunidades e sempre apontarmos para Cristo. Se a gente olharmos no contexto geral sobre Natal, essa data foi desvirtuada, né? Então as pessoas se aproveitam desse dia para bebedices, para glutonarias, para consumismo. Quantos que se endividam nessa data por causa dos gastos excessivos, por causa a falta de controle, e não tem nada a ver com Cristo tudo isso. Então nós devemos sim pensarmos, devemos olhar e vivermos o tempo todo em Cristo, para Cristo. Daqui a pouco eu leio um outro texto que vai falar sobre isso também. E quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, e quando olhamos para a vida de Paulo, ele foi alguém que viveu de maneira intensa Cristo Jesus. Viveu de maneira intensa, plena, completa, desde o primeiro momento da sua conversão, que a gente vai também ver um pouquinho sobre isso. Então, nesse texto que eu escolhi para nós pensarmos aqui um pouco nessa manhã, quero deixar 3 destaques relacionados ao Evangelho
E o Evangelho é Cristo. É uma data que a gente precisa estar muito atentos para apontarmos para Cristo Jesus em tudo. Então, o primeiro destaque que eu queria trazer é nessa primeira frase de Paulo, no versículo 16, que ele diz que eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. No livro de Romanos, e a gente vai observar nesses 2 versículos, a gente tem aqui o tema central da carta de Paulo aos Romanos, que é a respeito da justiça de Deus que se revela no Evangelho. E Romanos, irmãos, é um tratado teológico a respeito da salvação em Cristo Jesus. Foi lendo a carta de Paulo aos Romanos que Lutero teve, vamos assim dizer, a sua experiência de conversão genuína em Cristo, né? Que o justo viverá pela fé. Falando um pouquinho mais sobre Paulo, em Atos capítulo 9, depois você pode ler com calma, traz a respeito da conversão de Paulo. Os irmãos lembram de como era Paulo? Paulo era perseguidor da igreja. Paulo como liderando a perseguição da igreja naquela época. Então ele consegue cartas dos líderes, lhe dando autoridade, aval, para ir a Damasco e então prender aqueles que já estavam seguindo essa nova seita do cristianismo. Então, a caminho de Damasco, Jesus o encontra, né? Ele tem o encontro com Cristo. Os irmãos podem ler depois os detalhes desse encontro. Foi algo sobrenatural na vida de Paulo. Foi algo extraordinário. Paulo segue a sua jornada para Damasco. Ele entra lá na casa de uma pessoa e vai, Ananias, se eu não me engano. Se eu estiver errando aqui, vocês me ajudam. Às vezes né? E ora por ele. E, deixa eu ler o versículo 20 lá de Atos, capítulo 9. Veja o que Paulo faz já em Damasco, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a respeito de quem? Jesus. Logo pregava nas sinagogas a Jesus. E veja o restante, afirmando que este, ou seja, Jesus, é o Filho de Deus. Uma conversão genuína. Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. Ele tem então esse momento com Cristo e continua para Damasco, e chegando em Damasco ele já entra numa sinagoga e vai falando de Jesus, apontando que Jesus era o Filho de Deus. O assunto do Evangelho, o assunto do cristianismo, na época, eu queria que você tentasse voltar lá naquela época, como muitos consideravam como uma seita. Que conversa difícil de aceitar, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, versículo 18, que a palavra a respeito da cruz é loucura para os que se perdem. As pessoas, isso é loucura, que conversa difícil é essa? Como que se pode seguir algo do tipo, um conteúdo como esse? E Paulo, que era um homem letrado, Paulo conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento, na época, o Antigo Testamento. Paulo, ele foi educado aos pés de um grande líder, Gamaliel. Então, Paulo, ele era culto, ele não era uma pessoa iletrada. Como que pode uma pessoa do nível de Paulo seguir uma loucura como essa? Então Paulo trata de dizer para eles: eu não me envergonho do Evangelho. Eu tenho orgulho. Paulo sabia do que ele estava seguindo. Paulo sabia, que a gente vai falar daqui a pouco, do poder de Deus a respeito do Evangelho. Então Paulo, pelo contrário, ele não se envergonhava. Era uma honra, era um privilégio sofrer por causa de Cristo.
ser perseguido por causa de Cristo, porque o Evangelho mudou a sua vida, mudou a sua história, e o Evangelho é o próprio Cristo Jesus. Por onde ele passava, ele tratava logo de se identificar como seguidor de Cristo. Paulo teve oportunidades perante autoridades. Lembram quando ele estava perante o rei Agripa? E ele não perde a oportunidade, fala de Cristo, fala do Evangelho. Então a vida de Paulo, depois da conversão, se resume em uma só pessoa, Cristo. Veja o que ele diz em Gálatas 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não me envergonho do Evangelho. Para muitos é loucura, é difícil, mas para mim é o poder de Deus que mudou a minha história, que me livrou da morte. E nós, irmãos, a nossa vida é Cristo. Seja no Natal, talvez no Natal a gente consegue se concentrar um pouco mais e mergulhar um pouco mais, mas isso não pode ser somente no tempo de Natal, mas sempre, todos os dias, no Ano Novo, em todo e qualquer momento da nossa história. A nossa vida é Cristo. Nossas palavras, as nossas ações, tudo isso refletem, apontam para Cristo Jesus. Onde chego, eu me apresento, eu já trato logo de me identificar como cristão, seguidor de Cristo, o Deus encarnado, que morreu na cruz pelos meus pecados. Aonde eu chego, no trabalho, no lazer, eu trato logo, Senhor, ajuda-me, me dê sensibilidade, já vou arrumando logo uma maneira de falar de Cristo, anunciar o Evangelho, dizer com todas as letras que todos pecaram, que merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio e morreu em nosso lugar. Eu não tenho vergonha de falar do Evangelho da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Será que isso tem sido uma realidade diária em nossa vida, irmãos queridos, no contexto de família, de trabalho, em todas as áreas, em todos os segmentos? Porque assim foi a vida de Paulo, assim precisa ser a vida de cada um de nós que somos cristãos. Estamos aqui na celebração do nascimento, porque o nascimento é o marco da encarnação de Deus aqui, que se fez carne, se identificando com cada um de nós. O Evangelho mudou o nosso destino eterno, a nossa história. Será que nós nos identificamos com Ele em tudo? Nossa vida aponta para Cristo. As pessoas, ao olharem para cada um de nós, de alguma forma, isso é uma ação de Deus, do Espírito Santo, as pessoas conseguem enxergar Cristo, talvez sem que elas entendessem o que esteja acontecendo,
mas talvez você já tenha tido a experiência, olha, eu olho para você, parece que tem uma coisa diferente, tem uma energia, uma luz. E aí aproveitarmos a oportunidade e apontarmos para Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho. Em segundo lugar, a gente já vai, uma coisa chama outra, a gente já está falando. Paulo diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Está aí ainda no versículo 16. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para salvação. Salvar-nos de quê? A salvação, ela se refere ao ato de Deus de salvar o pecador da pena do pecado. E somente Cristo poderia nos livrar do pecado. O Deus encarnado, o Deus perfeito, sem pecado. 1 Coríntios 1, versículo 24, deixa eu ler para os irmãos, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma verdade que não pode jamais sair do nosso coração, e isso tem que nos constranger diariamente. Nada poderíamos fazer para sermos livres do pecado, nada. Nossas próprias forças, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. O nosso próprio poder, a nossa própria capacidade, nada, somente Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Estava conversando com o irmão Fred, que foi batizado domingo passado, conversando não, escutando, né? E eu fico só captando as coisas. Ele disse, permita-me, Fred, te expor. Eu nunca imaginei estar aqui. Nunca passou pela minha cabeça. Foi o poder de Deus, ação de Deus, o Evangelho, Cristo, que faz isso em nossa vida. Foi o Evangelho de Deus que nos trouxe até aqui. É o Evangelho, é Cristo que nos leva aos céus. Cristo como cabeça do corpo. É por causa dele que nós estamos aqui reunidos. É por causa dele que vivemos em unidade, pelo menos assim tem que ser. É por causa dele que exercemos a mutualidade. Não há mérito nenhum em nós, não pelas nossas próprias forças. O desejo do nosso eu é do isolamento, o desejo do nosso eu é fazer a nossa própria vontade, o desejo do nosso eu é realizar os nossos projetos, realizar os nossos sonhos, mas Cristo, o poder de Deus, nos ajuda a matar o eu diariamente, nos ajuda a negar o próprio eu, a tomar a nossa cruz e segui-lo diariamente. Por quê? Porque é poder de Deus. Mas há um detalhe, né? A todos aqueles que creem. Poder para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele mesmo implanta essa fé salvífica em nosso coração. Paulo, ele segue no versículo 16, ele diz, primeiro, salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu,
também do grego. Nós sabemos que Cristo, de nascença, a terra natal de Cristo era Israel. Cristo era judeu. Os judeus, eles receberam primeiro. A maior parte do ministério terreno de Cristo foi com os judeus. Mas ele também deixa bem claro, ele também teve momentos com aqueles que não eram judeus no seu ministério, mas a boa parte foi com os judeus. Mas na grande comissão ele deixa bem claro, Mateus 28, 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E quando olhamos para o ministério de Paulo, o padrão de alcance missionário de Paulo, quando ele, ao visitar as cidades do Império Romano, do mundo romano, naquela época era o Império Romano governando, ele começava expondo as Escrituras nas sinagogas. Nós vimos aí em Atos 9, versículo 20, quando ele chega a Damasco, ele entra numa sinagoga. Sinagoga era um templo onde os judeus se reuniam. Sempre que isso lhe era possível, e quando então ele pregava Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Em suma, o Evangelho é para todos. A salvação para todo aquele que crê. Principal, eu diria assim, o principal alvo evangelístico que deveríamos ter, irmãos, que estar aí a nossa própria família. Talvez alguém, mas eu já falei, já cansei de falar. Fala de novo. E de novo. Siga orando pelos seus. Então, temos agora mais uma oportunidade. Hoje à noite, provavelmente todos aqui estarão reunidos em família. Peça a oportunidade. Fale de Cristo. Aponte para o Evangelho, que é o poder de Deus, que nos livra do domínio do pecado. Quantas atitudes, talvez você já tenha pensado, quantas atitudes pecaminosas que aos nossos olhos eram impossíveis de parar, ou talvez a gente nem entendesse que fosse pecado, mas o Evangelho, poder de Deus, veio e nos libertou desse domínio maligno do pecado. É possível sim em Cristo dizer não para o pecado. Amém, irmãos? E em terceiro e último lugar, nós falamos aqui, eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Em terceiro lugar, no Evangelho se revela a justiça de Deus, versículo 17. No Evangelho se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus é o tema central, diríamos assim, principal da carta de Paulo aos Romanos. Justiça como algo que significa o dom, algo dado por Deus, de ter acesso a se relacionar com Deus, sendo considerado justo por Ele. O dom de ter acesso e se relacionar com Deus, sendo considerado justo por quem? Por Ele. O que Deus confere àqueles que creem. A justiça de Deus é revelada à medida que o Evangelho é pregado e as pessoas respondem à mensagem pela fé. Então, irmãos, é nesse momento que Deus age para conduzir o pecador a um novo relacionamento com Ele, um relacionamento de justiça. Nele, Ele nos fez justos. O ato pelo qual o juiz declara uma pessoa inocente perante Ele. Nós merecíamos a morte,
Merecíamos a condenação eterna, o inferno. Mas Deus nos fez justos. E quem fez isso por nós? Cristo. Esse texto eu queria que você abrisse. 2 Coríntios 5, versículo 21. Por favor. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Paulo vem falando de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, sem pecado, se fez pecado por cada um de nós, para que eu e você nos tornássemos, fôssemos feitos justiça de Deus. O tema é amplo, é profundo, mas no mínimo isso tem que causar essa profunda reflexão em nosso coração. O amor de Deus nos constrange. O que Deus fez por nós, iniciativa total dele. Cristo deixou a sua glória, como diz lá em Filipenses, se fez homem. Ainda no verso 17 diz que o justo viverá pela fé. Paulo ele usa a citação que está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que reforça a ligação entre a justiça de Deus e a fé. Esta citação nos indica que o modo de vida o modo de vida pela fé já era conhecido lá no Antigo Testamento. Tiago 2, versículo 23, eu vou ler alguns textos para a gente ir fechando. Eu queria que você acompanhasse, se você quiser anotar. Diz assim, Tiago 2, 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus. Abraão lá, o patriarca, lá em Gênesis, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Poderíamos ler aqui todo o capítulo de Hebreus 11, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Raabe, pela fé Josué. Então, tanto o profeta Abacuque quanto o apóstolo Paulo, eles afirmam que a vida diante de Deus exige um compromisso sincero, sério, do indivíduo. É o que nós diríamos a responsabilidade humana. Deus fez tudo, mas nós temos uma responsabilidade em todo esse processo. O justo viverá por fé, e se viverá, a vida em contraste com a morte espiritual. É a vida, esse viverá é a vida no sentido de uma contínua comunhão com Deus. Em Cristo, pela fé, em Cristo recebemos a vida eterna. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16, esse você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, versículo 1, justificados, fomos feitos justiça de Deus, justificados mediante a fé. Consegue perceber os dois juntos, justiça, fé? Temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 8:1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nesse Natal, irmãos, nesse Natal, Sidney, pare,
Pense. Muitos desvirtuaram, né? A questão do Natal. Tem alguns até radicais aí. Parece que são muito crentes que não pode celebrar o Natal. Reflita de maneira profunda, intensa, sobre essa grande verdade, o amor de Deus, sobre o que Ele fez por nós. O nascimento de Cristo, Cristo encarnado, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nos Salmos que o pastor leu no início, Salmo 103, vai trazer aqui os atributos de Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, benigno, longânimo. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele é quem nos perdoa e quem faz justiça. Deus, em Cristo, nos fez justos, nos tornou justos. Eu vou ler apenas mais 2 textos, que diz assim, Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Natal é uma grande oportunidade para refletirmos e falarmos sobre a justiça de Deus por nós. Por isso que eu disse, Natal, nascimento de Cristo, justiça de Deus. Como encaramos, irmãos, essa data, eu termino aqui, como encaramos essa data tão importante do Natal? Qual a motivação do seu coração de estar em família para celebrarmos o Natal? Pense um pouquinho o que lhe motiva. Que Cristo seja o centro de nossas vidas. E aí eu deixo o último texto que eu queria que você abrisse. Que eu até citei lá no início que eu ia ler esse texto. Romanos 11:36. Para nós orarmos. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele, Paulo está falando de Cristo, tá? Porque dele, por meio dele, para ele. Então é porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Então é assim que tem que ser, irmãos. Que nós não nos envergonhemos do Evangelho, porque é poder de Deus. Te salvou, te libertou, te deu a vida eterna. Cristo Jesus. Então, pela fé, Deus em Cristo nos tornou justos. Ele nos livrou da morte eterna. Então, mais do que temos inúmeros motivos para pregar o Evangelho. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, prega o Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 4:2. A tempo, a fora de tempo, pregue. Toda e qualquer oportunidade, pregue o Evangelho. Fale de Cristo. Aponte para Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém? Oremos. Por favor, curve a sua cabeça. Obrigado por mais um Natal que se aproxima, mais essa oportunidade de estarmos reunidos em família, aqueles que podem. Nós não podemos, por isso pedimos ajuda, não podemos perder uma oportunidade como essa para anunciarmos o Evangelho, apontarmos para Cristo, que pelo seu nascimento veio a encarnação, Ele se fez um como nós,
habitou aqui nessa terra e morreu na cruz pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, coroado de glória e de majestade. Muitos têm desvirtuado essa data, tantas coisas são feitas que não tem nada a ver com a essência desse momento. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos deter unicamente na essência desse momento. Cristo, Jesus Cristo, justiça de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Evangelho que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, que assim seja, Pai, que o Teu nome seja glorificado por intermédio das nossas vidas, que possamos, como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela Tua infinita bondade e misericórdia. Então, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja adorado sempre, sempre. Graças Te damos por tão grande salvação. Tu nos tornastes justos, justificados. Graças Te damos. Então a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Que venhamos a diminuir a cada instante e que Tu cresças. Que assim seja. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, é o Evangelho mesmo, que é capaz de aquecer os nossos corações, que é capaz de trazer esperança e conforto para cada um de nós. Então essa palavra é palavra pertinente para cada um de nós, né? Eu não sei com quem você vai passar essa noite, mas tire de fato um tempo para engrandecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por meio de uma oração, por meio da leitura bíblica, da exposição do Evangelho. O Senhor nos dá a oportunidade para fazer isso. Faça isso em família, faça isso evangelizando, né? Também em família. Muitos dos nossos ainda precisam entender o verdadeiro Evangelho. Então que você seja a boca de Deus, onde Ele vai te conduzir nessa noite, né? É um tempo onde Ele deve ser engrandecido. Faça isso com coragem. Ore, peça essa oportunidade ao Senhor, para que você faça isso com coragem, com intrepidez, com aqueles que Deus vai colocar no teu caminho na noite de hoje. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, e aí a equipe de louvor, vamos entoar então um outro cântico. Que a graça do nosso Deus, o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito, o renovo, a esperança que Cristo Jesus pode dar, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua vida, a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Com alegria vamos cantar e louvar ao Senhor. Mais uma vez, segunda parte. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi.
longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Aleluia! Feliz Natal! Glória a Deus!